Olá, aqui é a Carol da Cromo e o assunto hoje é fotografia de praia. A gente tá com o verão chegando e apesar da pandemia, alguns de vocês podem fazer pequenas incursões aí à praia e eu tô aqui hoje para ajudar vocês a resolver melhor as fotografias de praia. Então eu separei 5 dicas que eu considero que são muito importantes para a gente pensar na fotografia de praia. São 2 dicas da parte de composição, 2 dicas do que diz respeito à limpeza e um acessório que eu gosto muito e que eu acho que ajuda muito na fotografia de praia. Vamos começar então pela questão da composição. Eu acho que são 2 coisas que são importantes da gente levar em consideração no que diz respeito à composição na fotografia de praia. A primeira e a mais importante, sem sombra de dúvida, é manter sempre o alinhamento da linha do horizonte. Então, cuidado para a linha do horizonte ficar bem retinha, evitar aquela linha do horizonte meio capenguinha, isso é horrível, dá uma sensação de falta de equilíbrio na imagem. Vocês sabem que eu não sou muito adepta do nunca e do sempre, mas é difícil a gente construir uma boa imagem sem cuidar do alinhamento, salvo raríssimas exceções em que isso pode construir um conteúdo interessante. A segunda dica de composição é a regra dos terços. Então, vocês muito provavelmente já ouviram falar, né, que quando a gente está fotografando, a gente imagina o visor da câmera dividida em 3 faixas horizontais e 3 faixas verticais e usa essas linhas imaginárias do terço para compor a imagem. E na fotografia de praia isso é bem legal também, exatamente porque a gente tem uma situação propícia a criar faixas. Então a gente tem lá a faixa da areia, a faixa de água, a faixa de céu, né? Então não tô dizendo necessariamente que tenha que ser um terço para cada coisa, não é isso. Mas a hora que você estiver compondo, presta atenção aonde que tá o maior destaque, se é um destaque que está associado à cor, por exemplo, eu acho que costuma funcionar mais nesse sentido, né? Então, pensar numa faixa de areia de 1/3, por exemplo, e 2/3 incluindo céu e água, porque eles tendem a ter uma coloração meio parecida, então pode funcionar como um bloco único. Ou qualquer outra variável, mas lembrem-se dos terços para compor na hora de distribuir aí informação. Vocês sabem que isso dá uma eficácia maior de comunicação, porque a hora que a gente coloca uma área maior, né, ocupando uma parte maior na nossa imagem, a gente está dando o protagonismo da imagem para ela, né? Então a gente está dizendo, olha, esse elemento maior aqui, que ocupa mais espaço na minha composição, é o meu elemento principal. E o resto aí entra como coadjuvante. Agora, vamos então falar das dicas de limpeza. Então, eu falei que eram 2 dicas de limpeza. Primeiro, vocês já devem ter visto o vídeo aqui do canal. Se não viram, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Como fazer a limpeza do equipamento. Tá? Já falei disso, não é disso que eu vou falar. O que eu queria trazer aqui como uma informação adicional no quesito limpeza é que quando a gente está nessa situação de praia, a necessidade de frequência de limpeza é muito maior. Então a gente tem que estar o tempo inteiro checando se não tem poeira na lente, se não tem areia na lente, se não tem maresia na lente. A maresia gruda na lente ou no filtro e isso é horrível, ele cria uma situação que chega até a criar uma sensação de desfoque mesmo. A sujeira ali, ela acumulada pode ser tanto que pode parecer até que a imagem tá sem foco e é só excesso de maresia grudado na lente ou no filtro. A segunda dica, que também tem a ver com a questão da limpeza, a gente sabe que na praia as condições climáticas são bem mais críticas, né? Então, venta
num lugar que tem muita partícula, muito areia. Então isso, para entrar sujeira até dentro do zoom da lente, não é difícil. Então, eu costumo fazer algo quando eu vou à praia, é pegar saquinho, esses saquinhos de culinária que tem um plástico bem transparente e bem resistente, e colocar a câmera inteira dentro do saquinho e deixar só a boca da lente para fora. Então, na frente da lente não tem plástico, mas o resto todo da câmera tá envolto nesse plástico, e na pontinha ali da lente eu prendo com um pedaço de elástico para ficar bem presinho. Aí eu consigo puxar o zoom da lente, consigo configurar diafragma e obturador, olhar pelo visor, tudo normal, porque o plástico é bem transparente, mas eu não vou sujar a câmera com protetor solar e eu vou prevenir o equipamento como um todo da areia da praia entrar ali nos cantinhos. Então, essa dica eu acho muito legal. Eu conheço bastante gente que teve que mandar lente abrir para tirar a sujeira do zoom, tirar a areia do zoom, voltando da praia, e vocês sabem que depois que a gente abre a lente, ela nunca mais vai voltar a ser exatamente aquela lente que saiu de fábrica. E aí a última dica que eu queria trazer aqui para fotografia de praia, eu também já falei num outro vídeo sobre o filtro polarizador, então tem mais informação sobre como usar, quais são as características do polarizador, também vou deixar o link desse outro vídeo aqui na descrição. Mas queria falar que nessa situação de foto de praia, o polarizador ele é um auxiliar muito, muito, muito importante. Não é incomum a gente ter aquela massa de cor que fica tudo igual, de água e de céu, fica tudo no mesmo tom de azul. Às vezes até é mais ou menos do mesmo tom, mas tem lugares que a gente tem um mar assim verde esmeralda, lindo, e a gente fotografa e fica aquele tom azulado de sempre. Com o filtro polarizador, vocês vão conseguir corrigir essa distorção de cor. É um efeito atmosférico bastante comum em situação marinha, tá? Esse tingimento, essa contaminação de tudo com o azul. E o filtro do polarizador, ele dá uma organizada lá na luz e vai conseguir que a gente tenha uma correção de cor e uma representação mais realística de cor. Então aqui estão as minhas dicas, espero que tenham gostado e até o próximo A Cromo Responde.